Buenas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Franco, estamos aqui na Nova Concurso para falar de Direito Administrativo e para falar de princípios. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre essa matéria tão importante que está em todos os editais. Então vamos mostrar um pouquinho mais sobre princípios. Moçada, é o seguinte, ó, quando você estuda princípios, a primeira coisa que vai vir na tua cabeça é: princípios são expressos ou são implícitos, né? Princípios, vamos colocar um acentão aqui, ó. O que é princípio expresso e o que é princípio implícito? O princípio expresso, tu tem que saber assim, expresso onde? Porque pode estar expresso na Constituição, pode estar expresso na lei de processo administrativo, pode ser princípio expresso na lei de licitações. Então a primeira pergunta é expresso, mas expresso onde, né? Princípios expressos e princípios implícitos ou não expressos, não escritos. E perceba o seguinte, o princípio, ele não precisa estar escrito na Constituição para ser princípio. Aliás, o princípio ele não precisa estar escrito em lugar nenhum para ter validade como princípio, entendeu? Então vamos lá. Princípio, então, expresso. Tem que dizer onde e também tem que falar assim, ó, é princípio do quê, Franco? É um princípio voltado à licitação? É um princípio voltado ao processo administrativo? Ou é um princípio aplicado a toda e qualquer ADM pública? Então, se eu digo que é um princípio aplicado à ADM pública, a toda e qualquer gestão pública, e que vai estar prevista, por exemplo, na Constituição Federal, opa, então agora eu já tenho uma resposta para você. Eu tenho que saber quais são os princípios expressos na Constituição aplicados a toda e qualquer gestão pública. E essa resposta está lá no artigo 37. O grande, o conhecidíssimo artigo 37. Ô Franco, eu não conheço o 37. Conhece, você vai lembrar do nosso queridíssimo LIMP. Lembra do LIMP? Não, não lembro. Pois é, cara, o LIMP, pessoal. Ele traz para nós os princípios expressos aplicados a toda e qualquer ADM pública, seja municipal, estadual, federal, do executivo, legislativo e assim por diante. Quais são os princípios, então? Legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e o grande princípio incorporado em 98, a eficiência, né? Esses princípios são princípios expressos aplicados em toda e qualquer gestão pública. Mas veja, não são os únicos princípios aplicados. Nós temos uma infinidade de princípios também importantes que não estão escritos na Constituição Federal, não estão escritos em lei nenhuma e são princípios tão importantes quanto. Vou te dar alguns exemplos, ó. Princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica. Princípio da autotutela. Autotutela. Princípio da razoabilidade. Razoabilidade. E o seu primo, proporcionalidade. Proporcionalidade. Né? Princípio da isonomia. Princípio do interesse público. Né? E um monte de outros princípios aqui são somente alguns. Eu vou te dar mais dois, mas muito importantes. Quer ver, ó? Princípio do interesse. Ó, princípio da... Vou colocar aqui, ó, de outra cor para você entender. Esse princípio aqui é muito importante, ó. Supremacia do interesse público. E tem um outro princípio que sempre fica degladiando com ele, chamado princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade desse mesmo interesse público. Interesse público. Olha que interessante. Esses dois princípios, repito, eles não estão escritos na Constituição.
o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, eles formam a base do regime jurídico administrativo. Eles são a pedra de toque. Eles são a base do regime jurídico administrativo. Deles surgem outros princípios. Deles surge todo o regime administrativo. E veja, eles não são constitucionais, eles não estão na Constituição. Então, um princípio, para ser princípio, não precisa estar escrito, gente. Entendeu? Não há ponderação de princípio, não há um princípio mais importante que o outro. Eu posso aplicar vários princípios no mesmo caso concreto, não é igual à lei. A lei, a norma, a regra, é assim, ó, ela é excludente. Ou você aplica uma lei, ou aplica outra. Então, ao aplicar uma lei, você exclui a aplicação de outra, no caso concreto. No princípio, não. O princípio, você pode aplicar todos os princípios no mesmo caso concreto. Não é porque você aplicou um princípio que não vai poder aplicar outro, entendeu? Então, eles não são excludentes. Beleza? Então, olha que interessante. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, eles vão formar o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. E, repito, eles fazem parte desse grande rol dos princípios implícitos, né? Os princípios que não estão escritos na Constituição Federal. Beleza? Então, muito interessante isso aqui, ó. Tá? E esse rol aqui, ele é um rol finito, taxativo? Negativo. Isso aqui é um rol infinito, ó. Etc. Tem um monte de outros princípios implícitos que não estão na Constituição ou em outras leis, tá? Muito bem. Moçada, a questão de princípio, eu sempre recomendo que você leia o artigo 37 caput e comece a estudar princípios voltados, claro, à gestão pública pelo nosso queridíssimo LIMP, né? Saber a diferença de legalidade para reserva legal. Não adianta você só decorar, eu já sei quais são os princípios, Franco. Eu já sei que o LIMP significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então tá bom, já entendi princípio. Negativo. Você não sabe nada de princípio. Tu tem que saber o que é legalidade. Saber a diferença de legalidade para reserva legal. Saber como que eu interpreto a impessoalidade. Impessoalidade na vertente igualdade, impessoalidade na vertente finalidade, impessoalidade na vertente vedação à promoção pessoal. O que é moralidade? A moralidade privada é igual à moralidade pública? O que é publicidade? Quais são as vertentes do princípio da publicidade? Qual é a diferença de eficiência, eficácia e efetividade? Entendeu? O que é ser eficiente, eficaz e efetivo? É tudo a mesma coisa? Não. Quando você descobrir esses detalhes, e veja, eu só estou falando dos princípios do LIMP, eu nem falei dos demais princípios, e tu já percebeu que nós temos uma gama de detalhes, né, que tu precisa entender. É claro que numa aula da nossa matriz, em uma aula completa de princípios, você consegue entender cada um desses detalhes. Saber a diferença de reserva legal para legalidade. Saber a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. Saber aplicar a moralidade pública e a moralidade privada. Saber, principalmente, a questão agora do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O 37, parágrafo 1º da Constituição, que define para nós a vedação à promoção pessoal, que é um desdobramento do princípio da impessoalidade. Lá na aula completa, pode ter certeza, você vai entender sim, aí sim, você vai aprender princípios. Aqui eu só mostrei para você essa grande matéria desdobrada em princípios expressos e princípios implícitos. Beleza? Moçada, não deixe de seguir o nosso canal, deixa teu like, segue o nosso canal aqui, por favor, e recomenda a nova aí para os seus amigos. Vamos trazer o pessoal para cá e vamos juntos, ó, hashtag rumo a 1 milhão de amigos aqui no nosso canal, tá? Venha pra cá, vamos juntos até o final, juntos até a posse, rapaz. Isso aí. Até!